Muita paz e gratidão a todos. Estamos mais uma vez aqui no estúdio da DGA Music. Companheiro e amigo e parceiro Aurélio. Prazer imenso estar junto mais uma vez. Chegamos aqui em 2023 com muita paz e gratidão. Aurélio, as férias foi boa. Durou bastante. O cara não tava querendo voltar, não. Mas assim, prazer de novo. O Rony tá aqui com você, né? Mais esse episódio, né? Ou seja, virou 23 e a gente continua. Então quer dizer que tá dando sucesso. Tá devagar, tá caminhando, mas a gente tá conseguindo trabalhar, né? Agradecer você que tem nos acompanhado, pedir de novo, como sempre a gente faz, né, para você ajudar a divulgar esse podcast, esse projeto que a gente tem, né, que a gente tem trazido pessoas aqui, principalmente ligadas à cultura, mas não necessariamente, né, e sobretudo amigos, né, pessoas muito bacanas. Então ajude a gente lá divulgando nosso trabalho. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, é muito importante para a gente. Marque lá a sinetinha, né? A sinetinha Eu já tô ficando emocionado, sabia, cara? Pelo convidado, você não tem noção. Quem que é o nosso convidado hoje? Gente, hoje nós estamos com o mestre Moacir Medri. Sem comentários, né? Bom, ele é biólogo, escritor, roceiro, é um cabra da roça, atleta. Atleta, sim, atleta. O que mais a gente pode falar? Família de atleta lá, né? Família de atleta. Família de atleta. A mulher dele é acordeonista. O negócio é sério. Esse pessoal, ele é multifacetado, assim, né? Aurélio, você faz as honras. Hoje você perceba que temos até um vinhozinho aqui hoje, porque o negócio é mais sério. O pessoal da Brasser hoje vai desculpar, mas hoje pedia vinho. Hoje... Tá? Mas a gente vai tomar um chopp Brasser depois. Com certeza, logo na saída. Bom, então a gente está aqui com muito orgulho, com muita honra, de verdade. Já emocionei só de apresentar, na presença do nosso querido, mas querido, muito amigo nosso, Moacir Medri, que nos dá a honra. Moacir, satisfação, gratidão sempre. Gratidão sempre. Seja bem-vindo. Tá aí para você fazer suas saudações iniciais, mandar um abraço. Pode, chefe. Poxa vida, obrigado, Aurélio, obrigado, Rony. Eu estou emocionado, né? Porque é uma honra estar aqui, me sinto muitíssimo honrado, presenteado. E nessa altura dos meus 72 anos, eu jamais imaginaria... É um garoto. Que estaria, né, falando sobre literatura brasileira. Eu que nasci na roça, vim da roça, e as duras penas, né, conseguimos, né, chegar à cidade e então fazer o curso ginasial da época e tudo mais, né? E hoje, com 72, né, tornei-me um escritor. Então, se eu pude, todos podem. Todos podem. Muito obrigado. Se todo mundo pode ser cantor, todo mundo pode ser escritor, não é? Foi o que a Vanessa disse agora há pouco. A Vanessa da DGA Music. O Moacir, bom, mas acho assim, importante, nós te conhecemos já, né, de longa data, temos uma admiração muito grande por você, mas acho que para as pessoas que nos acompanham aí, os que ainda vão nos acompanhar, é importante que você contasse um pouco dessa tua trajetória aqui, lá na roça, como é que surgiu a educação, né? Porque você é uma pessoa da educação, né? Primordialmente. E queria que você contasse um pouco dessa história aí, Só lembrando que toda a parte da história dele tem aqui, ó. Depois tem. A gente vai estar... Conhecer um pouco, depois a gente vai falar da história. A minha vida foi muito simples desde o começo e ainda é hoje, né? Eu nasci na zona rural, aqui em Biporã, no Ribeirão Água das Abóboras, a 14 quilômetros daqui, né? Próximo ao distrito Taquara do Reino. E fui alfabetizado numa escola rural. E com todos os perrengues, né? Ia para a escola durante um período e no outro ajudava a minha mãe, que era costureira,
E quando ela não tinha costura, ia para a roça também, né? Fazia lá os serviços que meninas podiam fazer. E não sofri nada por isso, não. Foi muito bom, né? O horizonte que eu tinha aos meus olhos era o horizonte do meu pai e minha mãe, que a família toda era da zona rural, sempre foram, né? Meus pais, mães, tios, avós do meio rural. Mas tinha uma escola ali perto, né? E 2 professoras negras chegaram para dar aula. E aí eu me vi, ao vê-las, eu falei assim, nossa, eram tão carinhosas, né? E tinha aquele preconceito, né, estrutural, negros, negras, né? Será que dá certo, tal, né? Mas eu fui para a escola e Dona Catarina, professora Catarina e professora Clementina, 2 irmãs gêmeas. E o pessoal ali falava, será que elas dão conta, olhando a cor da pele? Mamãe, as 2 professoras são pretas. Eu voltei, né? Com uma cartilha na mão e um caderno e um lápis, tal. Copie as suas professoras. Você também pode um dia ser professor. A minha mãe disse isso e eu devia ter 7 anos, porque foi meu primeiro dia de aula. Sua mãe estudou? Não. Não. A minha mãe nunca foi à escola e nem meu pai. Sapiência, né? Eles foram alfabetizados à noite, em casa, depois da roça. Tinha um senhor lá no sítio que sabia ler e escrever e fazia as 4 operações. Depois da roça, sentava todo mundo no entorno de uma mesa, tinha uma lamparina em cima da mesa e um pedaço de papel, um lápis cada um, e este senhor, então, ensinou-os a ler e a escrever e fazer as 4 operações. Conta de mais, de menos, dividir e multiplicar. Era sobrevivência. Né? Mas foi o suficiente, sobrevivência, foi o suficiente para a mamãe aprender a tirar medidas com a fita métrica, anotar no papel, escrever o nome, né, da freguesia, e ela então fazia vestidos, tal e tudo mais. E eu vendo aquilo comecei a churear, né, cerzir, barra de calça, manga de camisa, pregar botão para a mamãe. E aí ela me colocou também para eu bordar alguma coisa, porque nós fazíamos colcha, bordadas, tudo à mão, né? Fronhas, pano de parede, porque no sítio as casas nossas eram, ou a maioria, a grande maioria eram de madeira, de peroba rosa, né? E tinha um tampeiro. O que é um tampeiro? Você enfia 2 pregos, né? 2 pregos na parede, estica um arame e aí você põe as tampas assim, né? O cabinho da tampa não deixa a tampa descer, ela fica entre a parede e aquele arame esticado. E precisava de... é usado, porque ainda tem pessoas que estão morando lá, né? Um pano bordado que evitava assim, da tampa fazer contato com a madeira, né? Isso, com a parede da casa. E geralmente ele tinha um desenho, né? Que era passado com carbono tal, ali riscado, e eu bordava. E tem uma história interessante sobre isso, porque eu estava bordando e o meu tio ia pescar, e eu falei assim, e eu nunca tinha ido pescar. Eu era muito pequeno, mas ele era muito carinhoso. Aí eu cheguei e falei assim, tio, posso pescar? E ele falou assim, olha, acabou de chover, a abóbora está cheia, o ribeirão está cheio, acho que hoje não. Quando secar, o tio leva. Eu fiquei por ali, né? E o papai escutou, meu pai. E ele falou assim, não, hoje não. Papai era um pouco mais duro, carinhoso, mas era muito altivo, muito, né? Assim, e a gente não discutia com os pais, não discutia. Era uma situação mais severa, né? Hoje a coisa está mais mole, mais branda, mais bamba, né?
E todos podem. Eu vejo até gente, filho, enfrentando o pai por aí, o que não é bom. Eu acho que, então, o papai vendo aquilo, né? Porque aí eu deixei de estar ali do entorno das varas, dos anzóis, e voltei para o meu pano de bordar, né? Com agulha e tal, estava bordando. Um desses panos de parede, do tampeiro. Aí o papai olhou assim e falou assim para minha mãe, né? Augusta, o que esse menino está fazendo? E a minha mãe falou o de sempre, porque ele já tinha visto. Mas não atinou, né? Ele está bordando. Vamos pescar. Mudou completamente, né? Foi a primeira vez, e eu não entendi o que foi isso, né? Mas eu fui pescar por conta de estar bordando. Hoje eu sei, né? Eu fui pescar porque o papai, ao fazer isso, ele disse, né? Isso não é coisa para menino. Preconceituoso. Isso não é coisa para menino. Isso não é coisa para menino, é coisa para menina. E a mamãe encarou. Ela disse o seguinte: Osvaldo, ela chamava o papai de Vardim, ou de meu bem. Por que ele não pode bordar? Falou Osvaldo, então. Sim, por que ele não pode bordar? Porque isso não é coisa para menino. Mas aquele terno que você comprou para o casamento do Zé Caboclo, você comprou no alfaiate, foi um homem que fez. Mas terno o homem pode fazer. De novo o preconceito. Mulher costura para mulher e homem costura para homem. Olha a divisão. Eu estou falando de 1957. Estou falando do tempo em que os cigarros não tinham filtro. Estou falando de um tempo em que o preconceito, que ainda está aí, mas era muito maior. Estou falando de um tempo que professoras negras aqui na região não existiam. Os intelectuais, os intelectos e os que tinham algum saber a mais não eram pretos. Raras exceções. Essas duas eram negras. E foram dar aula para nós. Então, vamos voltar para elas, então, aqui. Isso... A história é tão rica, né? Porque não tem como, mas vamos voltar, então, para elas nesse... Sim. Então, você começou lá a estudar, pode falar. Aurélio, o que eu acho mais doido é que, assim, a gente vai perguntar pro Moacir, você é um escritor de causos? Ele é o caos, cara. Ele viveu o caos. Ele viveu. Ele viveu o caos. Mas então, aí eu termino, aí eu faço, aí a mamãe sempre me dizia, né, mira nas professoras, olha as professoras, porque tem espelho ruim e espelho bom. Tem uns espelhos que você não vê direito, mascara a imagem e tal, escolhe o espelho. Minha mãe, semi-analfabeta, em 1957, dizia assim: foi por conta disso que eu me tornei doutor, a minha irmã doutora, meu irmão doutor, meu primo doutor. De verdade, fazendo teses de doutorado, morando na roça, carpinho café. Mas aí então eu saio da escola ali, venho para o ginasial, aqui em Biporã, no Olavo Bilac. Faço o ginasial, no último ano abre um concurso na prefeitura de Biporã, eu faço concurso e me torno professor. Pronto. Na escola onde eu fui alfabetizado. Na escola onde esteve professora Dona Catarina e professora Clementina. Depois passei por outras escolas, dei aula no Engenho de Ferro, dei aula no Poço Bonito, que são patrimônios, né, do município de Biporã. E como é que chamava aquela escola lá de onde você estudou? Era Manuel Ribas. Manuel Ribas. Que é a escola ali onde tinha a venda do Pedro Bicciati, né? Eu trabalhei nessa venda. E aí foi aonde eu, vamos dizer assim, aprendi muito na escola, mas na venda também. Até não diria muito mais. Muito mais na venda. Até não diria muito mais, mas de certa forma, muito mais. Por quê? Porque na escola eu estava dentro de um currículo, de uma grade curricular. Na venda, não. Eu estava solto para ouvir, filtrar ou não, né? Os bêbados eternos que estavam ali.
Eu conheci 2 que não morreram. Era imorrível. O meu pai, que nunca bebeu nada, já foi. Tem um ainda em Sertanópolis, me disseram, hoje numa casa de repouso, né? Jordano, o outro carioca. O carioca já morreu já. Mas eles passaram ali 30 anos bebendo. Depois que eu fui à universidade e que eu lidei com cadáver dentro do curso de biologia na universidade, que eram preservados em formol e álcool, né? Aí eu descobri porque eles não morriam. Porque eles não morriam porque eles foram fixados em álcool, sabe? Brincadeiras à parte, né? Mas neste balcão de venda, ali chegavam os viajantes da época, né? E levavam notícia. E eram essas notícias que eu tinha. O rádio, né? E aí vem a ditadura em 64, eu me lembro, né, de escutar isso pelo rádio. O jornal, o que eu lia era o jornal usado para embrulhar, né, sabão, coiseira, nesse balcão de venda. E aí eu pensei o seguinte: poxa, eu escutei tanto isso, quem sabe um dia eu não posso escrever sobre isso. Eu considero o balcão da venda e essa situação que eu conto para vocês, que a gente conversa aqui, o caldo mais viscoso que eu tenho para começar a escrever, sabe? Eu acho que sem ele eu não teria me atirado ousado a escrever. Porque aí eu começo a escrever pequenas histórias, né? Rapidamente, começo, meio e fim. Porque imagina se eu teria coragem 10 anos atrás de escrever isso que eu estou fazendo agora. Não, eu peguei, né, vamos escrever sobre o Jordano, o bêbado Jordano, sobre o carioca, sobre né, essas coisas que eles contavam ali. Casos de assombração. Casos de assombração eu escutei uma centena, né? Tinha um sujeito lá que contava o mesmo caso, contou o mesmo caso 20 vezes. Cada vez ele contava de um jeito. Né? E a gente, menino, ficava ali e também questionava, né? Mas ele se chamava Vincenzo Mantellato. Vicente Mantellato, mas era Vincenzo. Mas, senhor Vicente, mas o senhor contou esse mesmo aí, mas ele era diferente, né? Mas todos os dias são iguais. Né? Você é o mesmo, você usa a sua roupa. É a mesma roupa todos os dias. Ele fazia isso e ia embora. E a gente ficava ali, né? Mas à noite a gente lembrava dos causos, aí tinha medo Você deles. Concluía se era ou não era, né? Se era ou não era. E nessa época aí você tinha o Gil Canela, você tinha um pessoal... Isso. Tem muitas. Bom, eu acabo, né, no científico da época, que é o ensino médio, e acabo na universidade, né, de Londrina. Eu sou da primeira turma da biologia da UEL. Isso em 1972. Janeiro de 72, final de janeiro, eu estou na UEL de cabeça raspada, calouro. É por isso que até hoje o cabelo não nasceu. Né? Desde aquela época. Em 75. Mas ele é calor ainda, menino novo ainda. E aí eu dei aulas em vários cursinhos em Londrina, onde é o Max hoje, eu sou fundador daquele cursinho. Eu fui o primeiro coordenador do cursinho ali onde é o Max, na Duque de Caxias. Faço um concurso em final de 75. Colando o grau já em biologia, eu faço um concurso, ganho uma bolsa do CNPq e vou para Manaus fazer um mestrado em botânica. É ali do lado, né? Que pertinho. Foi uma aventura isso aí, porque eu saio da roça e vou para um instituto, o maior instituto de pesquisa tropical do mundo, né? Nessa época você já estava casado? Solteiro. Namorando a minha esposa. Hoje minha esposa. E em aí... 76. E aí, Janeiro de assim, 76 eu estou já no INPA em Manaus. É uma curiosidade, assim, porque a gente sabe que a região amazônica é uma região assim, ela tem alguns centros, né? Mas ela
Extensão é muito grande. Em alguns lugares você só tem acesso com barco. Até hoje, assim, lá em 70 e tanto, como é que era isso? Como é que era essa estrutura? Esse instituto, ele era algo assim de grande porte lá? Você disse, era o maior da época, né? ele estava... Sim. Quando eu chego lá, eu chego no instituto que tinha 130 doutores na área. A universidade tinha 2. Um indiano e um americano. Nossa. Tinha 2 doutores. Quando eu termino o curso de biologia, tinha 2. Eu cheguei lá no INPA, tinha 130 doutores. Mestres e graduados. Um instituto enorme. Nas áreas de botânica, ecologia, entomologia, ictiologia, peixe, entomologia, insetos. Né? Eu assisti o CSI, o cara era... Engenharia florestal, né? E então eu ficava abismado com aquilo tudo, né? Abismado, né? Peguei o avião aqui, porque eles me deram as passagens, né? Peguei o avião aqui, Londrina para São Paulo, Brasília, Brasília, Manaus. Nossa, era Desci em Manaus e fui para o INPA. Com a malinha amarela, 2 cuecas, 3 camisetas e uma calça, uma bermuda e tal, né? E aí fui para um apartamento dentro do instituto. Tinha alojamento dentro do instituto. Apartamentos para estudantes e para pesquisadores solteiros. E morei com três hoje pesquisadores. Um continua pesquisador, sênior no INPA, Geraldo Mendes dos Santos, amicíssimo irmão meu, né? Também aventurando para escrever agora. Isso que eu ia comentar. Ele me recebeu e eu lancei um desses livros aqui lá no INPA, a convite dele, dentro do Instituto, em 2019, em abril, a convite do Instituto, porque eles queriam saber como é que um cara, depois dos 60, biólogo, doutor em botânica, vira escritor de literatura brasileira. Então fui contar aos pesquisadores, é uma curiosidade, né? Eles queriam saber como, por quê, né? Por quê? Porque eu cresci dentro de um laboratório pesquisando em botânica. Eu tenho 43 artigos publicados em revistas indexadas, né? Científicas. São textos científicos. E aí você vai para uma literatura que ela é subjetiva, né? O coração é que fala. A razão também, mas o coração predomina nessa fala que está aqui. Mas é a bio do mesmo jeito, né? E no trabalho científico o que fala é a razão, né? A matemática fala, a estatística fala, os gráficos é que falam. Eles é que contam o que você viu, analisou, né? E mostra para uma comunidade científica. Muito diferente aquela literatura, né? Objetiva de uma literatura subjetiva, Então, mas que é esta que eu trago, né, em livros. essa curiosidade do pessoal do INPA, lá do teu amigo, é a nossa curiosidade. De onde surgiu? Quando? Pois Da onde? Como é que foi? Como que é. acontece? Já tava ali. Como é que acontece, né? Pode beber, viu, moço? Eu acho que nada é ao acaso, né? Podemos até achar, assim, eu não sei qual é a origem, né? Mas depois, ao fazer a retrospectiva, né? Se voltando, então, né? Tudo começa, né? Acho que tudo começa lá na roça onde eu pisei, sabe? E se a minha mãe não dissesse aquelas palavras, não existiria. Não teria acontecido. Se as 2 professoras negras não estivessem, acho que não acontecia. Sabe quando as coisas, né? Para fazer uma escada tem vários degraus e você pisa em cada um. Você não pula no 3º degrau. A perna não alcança. É o primeiro, é o segundo, é o terceiro e você vai subindo. Mas tem um cara que foi fundamental no ensino médio, o professor Palmo Fidelis. Ele foi o meu professor de literatura. Meu professor de português e literatura. E ao vê-lo, né, falar sobre
os escritores portugueses e os nossos, né, e os brasileiros, ele parava em cada escritor. Primeiro a gente tinha que ler o livro. Tinha que ler. E aí ele pergunta, porque a prova viria, né? Então você tinha que ler. Mas ele perguntava para nós assim, sabe? O Camões, quando escreveu Os Lusíadas, ele escreveu desta forma, por quê? Qual era o contexto? Ele estava querendo fazer o quê? Mostrar ao rei o que os portugueses estavam descobrindo? Além do Equador? Abaixo da linha do Equador? Qual era o contexto? Né? Quando Eça de Queiroz escreveu, quando a gente leu o Primo Basílio, quando lemos A Moreninha de outro autor, qual é o contexto? O autor estava sentindo o quê? Ele estava vivendo o quê para escrever isso? Porque você não escreve sem sentir. Ele dizia isso para nós. Você não escreve sem sentir. Se for escrever sem sentir, é mecânico. Se o coração não ajudar a pena, não vale a pena. Não escreva. Porque não vai sair legal. Então nós podemos dizer que o culpado é o Paulo Fidelis. Palmo Fidelis. Geraldo Palmo Fidelis. Ô Moacir, vamos só parar um pouquinho aqui. Porque nós fizemos um sorteio aqui, né? Um parceiro nosso lá da VS Facas. Nós fizemos um sorteio de um kit de facas. O pessoal se inscreveu lá, concorreu. E eu e o Rony tivemos lá em Sertanópolis para entregar o presente para a ganhadora, a Fabienne, né? Fabienne. Então a gente queria que a gente mostrar agora como é que foi a entrega desse presente lá para a Fabienne. Solta para nós, fazendo um favor. É isso aí, pessoal. O podcast resolveu sair do estúdio. Para onde que a gente veio, Rony? Sertanópolis, Aurélio. Aí, ó, cidade linda. Estamos aqui em Sertanópolis e você que ainda não está seguindo a gente, não deixa de seguir nas nossas redes. Quais são as redes, Rony? @Podchef Oficial no Instagram ou @Podchef no YouTube. É isso aí, gente. Vem com a gente porque aqui pode chefe. Podchef. Alô, alô, e aí, Aurélio? Ô, Rony, tudo bem? Pessoal, como é que vocês estão por aí? Hoje, como a gente prometeu, a gente está aqui na casa da Fabienne, que acreditou no PodChef, se inscreveu, deixou lá o seu likezinho e a gente veio aqui hoje para entregar para ela o nosso kit de facas da VS Facas, nosso parceiro lá de Rolândia. Então você que está aí, também acredite na gente. Vai lá no PodChef. Podchef. Muita paz e gratidão ao pessoal da VS Facas. Muito obrigado. Um imenso abraço para Fabienne. Espero que você use bem esse kit de facas. Convida nós, né? Convida a gente pro churrasco. Você prometeu que vai convidar pro churrasco. A gente tá esperando aqui, ó. O Guilherme, Vanessa também pode ir lá. O pessoal da ADA tem vontade de conhecer o pessoal da DGA. E vocês que acreditaram, a gente esse ano pretende fazer mais alguns sorteios aí. Vamos ter mais. Nossos parceiros. Mas voltando aqui, Moacir. Bom, essa tua caminhada deve ter muita coisa que aconteceu. Eu acho que o IMPA tem mais história, porque é muito distante, tem muita coisa grande lá. Tem... Tirando essa coisa, tem alguma coisa que vale a pena, assim, que você queira falar? Tem. Então, eu estive no IMPA por 5 anos, né? Fui para ficar 2, acabei 5. E fiz o meu mestrado em botânica e, na sequência, o doutorado em botânica. Depois fiz o concurso na UEL, porque minha pretensão... Dei aula 2 anos na Federal do Amazonas e depois voltei para a UEL, porque somos daqui, né? Minha esposa também é daqui, ela é de Jataizinho. Mas dos 2 trabalhos científicos que eu fiz, uma dissertação de mestrado, eu trabalhei com seringueira, e depois a tese de doutorado também com seringueira.
E porque a seringueira, pela sua importância, né, é a árvore que produz a borracha, né, pela sua importância econômica e ecológica, né. Tinha aquela piada do seringueiro, que a gente não vai falar aqui, né? Que o seringueiro passava o dia inteiro tirando... sabe, né? Era do Cacete Planeta, o horário né? é proibido. É proibido o horário, né? Mas então, eu pegava o barco e a seringueira, a espécie seringueira, né? Hevea brasiliensis é o nome da espécie, nome científico. Ela ocorre tanto em terra firme quanto em várzeas. E eu queria comparar a produtividade dela, né? Se ela produzia mais borracha na várzea ou na terra firme. E aí, então, eu trabalhei com 2 populações de seringueira, uma de várzea e outra terra firme. Então, para ir à várzea, eu pegava um barco às 7 horas da manhã, levava a minha rede e levava uma mochila nas costas, tal, com a minha comida, pegava o barco e chegava no seringal, onde eu arrumei um seringal lá com o proprietário às 17 horas. E Peraí. o barco subindo Que hora que você Como é saía? que isso aí? às 7 da manhã. Você chegava às 17 horas. Eu descia e o barco continuava. No outro dia eu pegava o barco de volta. É como se fossem os nossos ônibus. E você fazia coleta à noite. Eu fazia coleta de tardezinha. A hora que eu chegava, eu já saía correndo, né, para fazer a coleta. Mas no primeiro dia, eu ainda não sabia onde eu ia trabalhar, e eu avistei um seringal assim, você conhece? Eu conhecia, né? Eu pedi para o barco encostar, ele encostou, Lago Janauacá. Ele encostou e eu desci, ele seguiu. Eu vi o seringal, mas não sabia o que ia acontecer. Bom, vai ficar de noite, né? Tinha uma casa ali, veio um senhor descamisado, só de calção e tal, e... boa tarde, eu contei a história. Eu preciso de um seringal, tal. A cada 15 dias eu preciso vir aqui para Fazer a coleta. fazer a coleta de folhas que eu trabalhava. Eu coletava, botava em álcool dentro de vidros e voltava para o instituto no outro dia. Durante os 15 dias eu processava isso, ia ao microscópio, fazia as descrições todas, as análises e tal. 15 dias depois eu voltava. Contei essa história, mas quando eu estava conversando com ele, 6 molequinhos, 6 crianças chegaram, todos sem camisa. Eu falei assim, nossa, agora não vai dar, né? Não cabe, eu não tem como ficar junto, né? Era uma casa pequenininha, já tinha aquele monte de gente, vou ter que arrumar outro lugar. Seu Raimundo, eu precisava de um local para dormir. Tem algum local por aqui que o senhor possa me indicar? Porque tinha outras casas, né? Ribeirinhas. Uai, é aqui. Se ele falou é aqui, eu não tinha como dizer que não era ali, né? Ficou ruim. E o seringal é ali. Nós temos que pegar a canoa e ir lá, porque tinha que atravessar uma parte do lago para chegar no seringal. Fica sossegado. Então tá bom. Aí eu chego, entro na casa, não tinha nem uma divisão na casa. Não tinha quartos e cozinha e tal, nenhuma. Tinha ganchos nas paredes e umas redes atravessadas assim, né? Que cada um esticava a sua rede para dormir. Durante o dia você tira e recolhe e fica tudo na parede, tudo de um mesmo lado assim, né? Um fogão no canto, a lenha. E um giral com um saco de farinha e umas coisas de comer ali e tal. Eu me propus a pagar por isso, ele não aceitou. Aí eu levava bolachas, tal, né, para as crianças, levava lá um agradinho. Um agrado, né, tal. Mas a dona Alice ficou grávida neste ano, porque a cada 15 dias eu ia lá. E eu torcia para que ela não desse a luz num dia que eu estivesse lá. Eu estou contando isso porque ela deu a luz num dia que eu estava lá. 3 horas da manhã ela começou a gemer na rede, tudo mais, né? E aí eu acendi a lamparina e aí eu desci da rede, né? O menino mais velho chamava-se Hildo. O Hildo desceu também, fiquei em pé e falei assim, e aí, Hildo, o que a gente faz? Não precisa fazer nada não, que o pai sabe. O parteiro era ele. Era ele. Ele fez todos os outros. Caramba. Raimundo, você precisa de alguma coisa? Eu perguntei.
Ele falou assim, só da faca. Aí eu fui no fogão, dei a volta por baixo das redes assim, fui no fogão, botei, tinha umas brasas ainda do jantar, né, porque era de lenha, né? Soprei, tinha umas brasas ainda, tirei a cinza e botei a faca. Ele não pediu que eu... Fizesse nada. Não, traz a faca, né? Eu flambei a faca e dei pra ele cortou o cordão, né? Catou o moleque, e aí eu joguei água na cabeça dele, na escada da casa, assim. E o lago tava ali, né? Com a canoa dele e tal. E nasceu, Olha só. né? É a Bill e a Bill, né? E eu costumo dizer nas minhas palestras, que eu tenho ido em alguns colégios que têm me chamado, né? Que dos 2 trabalhos que eu fiz no IMPA, este foi o que mais me tocou. Flambar a faca. A situação foi mais importante do que os 2 trabalhos. Porque é de arrepiar. E a partilha que eu tive ali De vida. foi um exemplo marcante. Eles não tinham nada e me deram tudo que eu precisava. Ô, Rony, tem como uma pessoa com essa vivência não contar a história? Tem, Aurélio, agora natural o processo. Você percebe que eu acho que assim, acho que o Rony que fala mais disso, as coisas conspiram, né, Moacir? Conspira. O mundo conspira. Por exemplo, você tá lá para fazer um trabalho acadêmico, um estudo, conviver com essas pessoas, né, que de uma realidade completamente diferente da sua, e de repente ter a possibilidade de vivenciar um momento que é único, né? É um momento assim. ímpar. Quantas pessoas podem falar assim, ó, eu participei de alguma forma de um parto? Mas Né? aonde Ainda era o que seja parto, só né? flambando a faca, né? Sim, Mas sim. Eu fiz curso de anatomia. e a tranquilidade Junto com o pessoal da medicina, que ele né? te falou, né? Parece mas assim. Mas na verdade, passa a faca. Mas o Né? mais interessante de tudo isso aqui que é assim, é o contexto onde você está, os personagens que estão envolvidos. E você está longe de tudo que você tinha de, vamos dizer assim, de palpável aqui. Você se isolou em uma parte Sim. do Brasil, dentro do IMPA, você se pôs e de repente você passa por uma... eu brinquei com você a questão da Bill, porque eu sempre falo do Moacir, né, e eu falo assim, o Moacir é Bill, né? É biodiversidade, é biohistória, é Bill, é vida. Né? Não tem como você falar do Moacir sem falar de vida. E várias vidas. Né? Esta passagem, isso que eu conto para vocês, né, está nesse livro aqui chamado Cheiro de Chuva. Eu acabei então fazendo um conto sobre isso, né, e chama As Crias dos Solimões. As Crias dos Solimões é o título do conto. Remete-se às crias da Dona Alice, aos filhos todos que ela teve ali. Remete-se às crias dos ribeirinhos, aos seringais, aos cupuaçus, às graviolas, aos bichos, aos peixes, às crias dos solimões. E exatamente quando estava para fazer a janta, ele falava, vamos lá? Já estava escurecendo. Ele pegava uma linha de mão, sem anzol, sem vara. Uma linha de mão e a outra linha de mão a gente jogava do barranco, pam, e tirava. A janta estava na mão. 3, 4 peixes assim. E ele dizia para mim, é o suficiente. Para hoje basta. Ele me ensinava ecologia. Pescar mais para quê? Ele não tinha geladeira para colocar e nem sal para salgar. Ele tinha o sal para fazer o alimento dele no dia a dia, tal. Não há forma melhor de aprender ecologia do que aprender com os originários. Eu falo dos ribeirinhos nativos ali. Eu falo dos índios que são dali. Esses cuidam do rio, cuidam da floresta, cuidam dos bichos e cuidam do ambiente. São a esses que temos que bater palmas. Ao Raimundo, à Dona Alice e aqueles que estão ali.
Ô, Moacir, é importante, é bom você falar Esse disso. momento, né? Porque assim, tem uma pergunta que eu queria te fazer. Assim, eu percebo que a tua obra, né, ainda que seja ficcional, né, mas assim, eu percebo que tem muito desses elementos da tua própria história, que é o que a gente estava falando. Né? Tem como não contar, assim, como que se dá esse processo, assim, de você... eu percebo, né, lendo o último livro, assim, quando você cita um poema, eu fico imaginando assim, poxa, esse é um poema que provavelmente ele lia e dizia alguma coisa para ele. Então, a personagem lembra daquele poema, eu imagino... eu te conhecendo, imagino você lendo aquele poema. Mas... Tá? Então, assim... Posso estar errado? Tô errado? Tô certo? Não, você está certo. As músicas, as referências musicais. Você está certo. Já viu falar sobre o William Blake? Ouvi agora. Eu vi agora. Pois então, lendo o livro. O Palmo nos fez essa pergunta. O professor Palmo Fidelis nos fez essa pergunta. Conhece o William Blake? Este poema ficou na minha cabeça. Eu fui atrás dele. E eu queria um dia encaixar em alguma obra. Ele está no livro Vitória. O livro Vitória foi feito, né? É uma história que ocorre dentro da ditadura. Não, vamos deixar ele para o final. Tá bem. Vamos começar então, Rony. Não, só aproveitar, gente. A gente tem um momento aqui da revista Dart. E não tem nem como falar, mas a revista Dart, Instituto Cultural de Brasil, do nosso amigo Aldo Moraes, um grande parceiro. Você teve com o Aldo, né? O Aldo, fabuloso. No colégio 2 vezes, né, fazendo palestras juntos. Recuperação total, Aldo. Então hoje, nosso momento cultural da revista Dart e com o Instituto Cultural Arte Brasil, nada mais nada menos que com o mestre Moacir Medri e seus livros. Eu vou já pular com os dois pés, amor, me desculpa. Vamos na sequência, vamos do Aqui primeiro. na sequência a gente fala da cor da terra. Eu fui privilegiado na minha vida em ter o Aurélio como parceiro em uma cena de um livro. Esse é um capítulo à parte. Esse daqui que, olha, amor, sem comentários. Esse a gente já conhece, recomendo. Mas vamos fazer diferente, então. Fala pra gente sobre o da cor da terra. Por que as pessoas têm que ler esse livro, Moacir? Moacir. Fala Moacir, pra gente. ninguém melhor que você pra vender teu peixe. Pois é. O da Cor da Terra é o Pode primeiro. segurar aí. O da Cor da Terra é o primeiro livro. São 24 causos que nós temos aqui dentro, né? E a ousadia começou aqui, né? Com medo danado de escrever, né? Puxa, será que dá? Será que não dá? É a primeira vez, né? E aí você faz, aí eu passei para 2 ou 3. Não, acho que tem alguma qualidade, vai em frente e tal. Aí fiz mais um, por que você não, né? Não submete uma editora e não faz um livro, então? E a maioria aqui são contos rurais, né? Daquilo que eu ouvi na venda, no balcão da venda. Leiam, eu recomendo. Eu recomendo. Então tem situações aqui que eu acho que são engraçadas, né? Pitorescas, né? Tem algumas que são sérias, mas ao mesmo tempo você também desanda para um lado que você fala assim, será mesmo, né? Você acaba rindo da situação, não é? E eu sugiro, então, que preste atenção, né? Eu preciso falar, né? Tem que falar, né? Esse livro, assim, eu tive a honra de estar no lançamento dele, lá no Ouro Verde. Foi. Sim, Teatro Ouro Verde. E estivemos lá e o Moa falou assim, vamos fazer alguma coisa e tal. E aí a gente... Tava eu e o Vila, né? Vila, um abraço, tá? Ô, Vila, estamos Saudade esperando de você você. aqui, meu jovem. Você fala com nós, rapaz. O Edinho também. O Edinho tava de mestre de cerimônia, se eu não me engano. O Edinho esteve de narrador. Isso. Esse O é Edinho de foi o Edson narrador. Holtz, E outro aí beijo. nós escolhemos um dos contos aí, se eu não me engano... Porra, não dá pra falar. Aqui. É bem legal. Não era o Bico do Anu, era É outro. isso que eu ia falar.
Assistia do Barbeiro, era um barbeiro e tal. A gente Mas o Bico do faz Anão é tempo muito já. bom De que também, ano que é né? esse livro? Bico do Que Anão. ano que é esse livro? Esse aqui, 2010. Então, eu tô com minha memória. Então... E aí, dessa história, tava lá outros amigos que a gente tem em comum, Cláudio Miller e tal, e aquelas conversas de sempre, né? Como eu fiz com o livro do Edinho, né? Alguém lá e não sei o quê, deu a ideia, não sei quem foi, não lembro se fui eu, se foi o Miller, se foi o próprio Moacir. Falou, por que a gente não faz uma peça disso aí, né? Foi sua a proposta. Foi, né? Eu sempre com essas ideias. Eu tenho proposta para esse último aqui, tá? Mas eu quero sonhos mais altos. E nós tivemos a felicidade, né, de produzir o espetáculo, né? Foi o primeiro espetáculo da Companhia da Cor da Terra, né? E o espetáculo chamava Quem Conta um Conto Aumenta um Aumenta ponto. um ponto, né? Com sonoplastia ao vivo de uma melhor qualidade do mundo. Música de viola. Com a venda reproduzida. Direção do nosso querido Cláudio Miller, que é uma pessoa Sem palavras. fantástica, né? Bom, o Moacir conhece há mais tempo, tem mais ainda para falar. Então eu precisava falar isso, né? Acho que algumas pessoas acompanharam, assistiram esse espetáculo. Foi assim que começou a nossa história com o Moacir. Já tínhamos uma história antes, mas assim, com o Moacir escritor e dramaturgo, né? E o interessante é o seguinte, é você fazer o espetáculo com o dramaturgo junto, né? É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Ou irresponsabilidade também, né? Não sei. E com um diretor rígido, igual o Miller, falando, não, tem que falar todas as vírgulas. Judiava da gente. Ô, meu chefe, tem que fazer como tá. Depois desse vem o... Cheiro da de terra. chuva. Cheiro de chuva. Que... Isso. Vamos lá. Fala da capa. É interessante já. A capa já é uma história fabulosa. Essa capa, Cheiro de Chuva, tem aqui uma libélula que pousa numa haste, né? De uma planta ribeirinha e tal. Por quê, né? Esse tio bondoso que eu já falei no começo, né? Que eu pedi para ir pescar, e ele falou assim, mas... né, hoje o córrego está cheio e tal, e eu acabei indo pescar por conta lá do preconceito do bordado do pano de parede. A sua né, mãe não do venceu, tampeiro. então. Sua mãe não conseguiu vencer. Não. O papai foi... Eu continuei bordando. Fui pescar e Que continuei fique bordando. claro isso. E bordando. E minha primeira namorada, que eu diria platônica, né? Eu dei a ela uma fronha que eu bordei. Aí, ó. Platônica. O platônico, para quem não sabe, é o crush de hoje, tá? É o amor platônico. Isso dá um pouco sobre romantismo. Nossa. Mas então eu fui pescar e aí eu botei a vara lá e esse meu tio, né? O tio Amâncio. Esse meu tio falou o seguinte, ó, não pode ir pra beira d'água que o ribeirão tá cheio. E tava mesmo, tinha chovido muito, tal, e eu fiquei com a vara ali. E ele disse o seguinte, não sai daí e fica com a vara aí. Que era para eu não atrapalhar, que eles estavam pescando aonde, mas era um córregozinho que desaguava nesse maior. E eu fiquei lá numa aguinha que jamais peixe estaria ali. Nem lambari Né? passaria. Que era para eu não ir lá e não correr o risco. Hoje eu entendo bem, né? E aí uma libélula, porque a libélula, ela põe os ovos, isso aqui chama também de lavadeira ou lava-bunda, né? Ela voa e aí ela põe que é a postura dela, ela coloca os ovos na água e as suas larvas nutrem-se, sai a larvinha dela, que vai nutrir de alevinos, né? Então ela é um bicho aquático e ela come o peixinho quando o peixinho está também saindo dos seus ovos, né? Então onde tem libélula é porque tem peixe. Opa. E o meu tio falou assim, se tem libélula, tem peixe. Não se mexe. E eu fiquei lá com a vara assim, mas cansado, né? Era menina, e essa mão aqui ajudava a segurar a vara. E a libélula lá. E aí eu tinha chupado melancia, que era tempo das águas, das chuvas e das melancias, né? Eu vontade de fazer xixi medonha. Aí eu fiz xixi nas calças, né? O xixi correu. Não podia sair. Para não sair tal. E o peixe puxou. Aí. E eu peguei um bagre amarelo bem grande assim
E a hora que eu peguei o bagre, né? E eu trouxe o bagre e aquele bagre pulando nos meus pés, que eu não sabia o que fazer com aquilo. Bagre não tem ferrão, não. Não tem ferrão. É mandi, o né? mandi tem Mandi tem ferrão. ferrão. Esse bagre amarelo não tem. A água estava suja, né? Água de bagre, águas sujas, né? E aí esse bagre veio, tal, e aí eu peguei esse bagre, e aí todo mundo chegou para saber onde é que eu tinha pescado, porque eles queriam também botar o anzol. E colocaram o anzol no meu braço. Onde é que foi? Agora o corguinho ficou bom, né? Para todos, tal. E aí eu me arrumei assim, né? E me posei de pescador, né? Mas você mijou nas calças? Eu falei assim, tio, toda vez que eu pego o peixe, eu mijo nas calças. Foi o primeiro. Nunca tinha pego. Aí o cara fala Ué, assim, na mas história você de não pescador, Você não rapaz. mentiu. Tio, nossa, mas você tá com a calça molhada, você mijou. Ai, tio do céu, toda vez que eu pego o peixe, eu mijo de gosto. Você não mentiu, foi o primeiro. Não menti, pô. não menti. Então, em homenagem a esse tio, que quando eu estava para publicar o livro, ele faleceu. Eu já tinha terminado e eu li para ele essa história. Nossa. Ele quase chorou, né? Ele quase chorou. Aí um pouquinho depois ele faleceu. Aí eu mandei para a editora a proposta de uma capa, né? Que homenageasse, que tivesse a libélula. Eu comprei essa imagem. Pra poder Eu entrei ter- num banco de imagem, comprei essa imagem porque eu queria exatamente... Ficou linda essa capa, né? Maravilhoso. A libélula, a haste representando a vara e tudo mais. E cheiro de chuva é porque as libélulas, quando elas estão... Presente. É em época de chuvas que elas desovam, que elas põem os seus ovos, porque é preciso de água. Né? Você não vê quando saem revoados os cupins, que a gente chama de aleluia, né? É, Olha, tá aleluia. revoando. Quando chove. Ou quando está um calor imenso para chover. Porque eles precisam de água para isso. Para acontecer a ovulação e tudo mais, né? Então, por isso, o título Cheiro de Chuva. E por isso a imagem da capa. E esse foi o segundo Contos e Causos. Contos e causos. São 60 causos aqui. Aumentou. Agora, amor, falar de travessia é falar de vida. E de história de vida História. fantástica. E, mais uma vez, teatro, né, Aurélio? Esse aí não foi ideia minha, não. Amor, fala pra nós, travessia. Travessia, o subtítulo A Felicidade Não Mora ao Lado. É um subtítulo, né? Travessia, o próprio nome está dizendo, né? É a ideia de você sair, né? E buscar outros rincões, né? A travessia pode ser psicológica, ela pode ser virtual, pode ser real, pode ser física, pode ser geográfica, né? Eu falo de uma travessia aqui dos imigrantes que deixam a Europa e vêm para cá. Servem para esse livro, são para todos os imigrantes, mas a minha base da escrita são os italianos. Porque o meu bisavô era italiano. E ele contou ao meu avô, que contou ao meu pai, e meu pai a mim, né? Isso vai passando, né? Então não é história da minha família, não é. Mas tem Isso elementos. isso me inspirou a buscar, a ler, Quanto tempo, amor, pra escrever um livro desse? e eu li sobre a história da Itália, por que que os italianos vieram para cá, por que vinham, o que acontecia. Uns 3 anos de leitura. Mas não é leitura sistemática, né? Pra Mas poder você ter estava bagagem. produzindo um Pega livro ali, pega ali. e lendo sem pensar no outro. Não, mas, eu queria fazer esse livro. mas nesse meio tempo você ainda Não, tá. não, já tinha feito Já esse. tinha feito. Já tinha feito esse. Agora eu quero fazer um romance. E aí partiu pra travessia. Porque a hora que eu faço esses 2 livros de causos e contos, né? Há uma diferença, ou não há diferença entre causos e contos. Se você for no Aurélio, causos e contos é a mesma coisa. É a mesma né? história. Quando ele é um pouco menos Rabuscado. encaixado, né? Que ele é mais solto, mais livre, eles chamam de causo. Quando ele é mais, né, formal, formatado, eles chamam de conto.
Mas você vai no Aurélio, causa e contos são sinônimos. O Aurélio é mineiro, de certo, ele ia dizer assim, Olha olha... o nome do olha, sujeito também, a né? diferença é o seguinte, é que causo é causo e conto é conto. Né? E eu tenho um desafio aqui para esse livro, amor. Eu desafio todos os nossos amigos que trabalham com cinema. Aqui está o roteiro de uma grande obra cinematográfica. Mas então, para escrever um romance, eu precisava de uma fagulha, sabe? O que é a fagulha, né? A fagulha é aquilo que te pega e você fala assim, me interessa, vai dar trabalho, mas eu vou fazer, porque isso é muito bom, me sensibiliza. Essa é a fagulha. Não há fogo sem fagulha, né? E esse livro Um é tiro só maravilhoso. sai se tiver uma fagulha. Um carro só anda se tiver uma fagulha, né? Que é a bateria, a vela e a explosão, né? Por isso que os motores giram, não é isso? A fagulha, o escritor precisa de uma fagulha. Qual é a fagulha aqui? A fagulha é o seguinte: o bisavô Eduardo entra no navio com a bisavó Carolina. Essa é a fagulha. Não é a história deles, mas é a fagulha. Eles entram com 4 filhos aos pés, 3 meninas e um menino. O menino é o caçula. E no ventre, um outro. Entram no navio, pegam uma cabine. Eles vêm na classe mais pobre que tinha, porque eles eram todos paupérrimos lá. Por isso vêm para cá. A abolição dos escravos tinha acabado de acontecer. Pelo menos no papel. Mas eles vêm para substituir a mão de obra negra. Então tem um chamamento do Brasil para que esses viessem. E a Europa está numa crise medonha financeira, econômica. É como uma mão e uma luva. Eles querem que eles saem de lá e os daqui querem que eles cheguem para o trabalho forçado, para o trabalho braçal. Mas não. Os europeus não se submetem a fazer o que os negros faziam. Porque eles vêm com uma cultura e uma sabedoria que os daqui não tinham. Diferente. O Moacir, então assim, é uma história que remete a um momento histórico que você fez essa busca histórica. Mas você criou essa ficção. Foi o primeiro momento assim, que você pensou que era mais ficcional do que... Porque assim, causas é assim, algo que alguém te contou e tal. E qual é o desafio dessa transição de contar vivências e momentos que você passou em formas de causas e contos e criar porque é uma estrutura diferente textual, assim, né? Foi muito desafiador para você? Muito desafiador. Primeiro que eu tinha que me assentar em base de realidades. A obra é uma ficção em base a fatos que ocorreram. É porque você tem toda a pesquisa do pessoal que veio. E recorrentes. Os navios afundavam. Morriam gente na travessia. Nessa travessia geográfica. Da Europa para cá. O vovô Eduardo, então, meu bisavô Eduardo, ele entra com a bisavó Carolina, com 4 filhos aos pés, 3 meninas e um menino, e no 17º dia, 18º dia, tem uma crise de varicela no meio do Atlântico. E morre o menino. E ele é sepultado no mar, mas morreram muitos meninos. Até porque a viagem era 40 dias, principalmente, né? Os do porão do navio, que pagavam menos, então ia por baixo. Porque não tinha circulação de ar. E o vírus da varíola, né, andavam por ali. Os que estavam em cima, que pagavam mais, iam em cima, tinha ventilação, né, então morriam menos. Então tinha o padre naval e médicos navais, que davam assistência, mas acudiam primeiro os de cima, para depois acudir os de baixo. Importa isso? Importa. Então tinha uma divisão de castas, né, ali dentro. E os do sul da Itália também não viajavam com os do norte, porque tinha uma briga entre o que era do sul e o do norte.
Será que lembramos alguma coisa sobre isso no Brasil? Muito semelhante. Eles separavam. Se era napolitano, ia para um local. Se era um vêneto, veneziano, ia para um outro local, porque o pau comia. Mas no Convés, todos iam. E aí tiveram N encrencas, que eu narro aqui. Mas quando o meu bisavô perde que é a fagulha que eu coloco, né? Isso é que me fez, então, andar atrás de fatos, para eu construir a narrativa. Isso aqui não é livro de história, é um romance. Há um casamento aqui no Convés. Há um boi que entra vivo e é sacrificado na festa do Natal. Eles passam o Natal aqui dentro. Há bêbados e bêbados nesse Convés, nessa festa de Natal. Há um cigano aqui dentro que tenta dar carteiradas, tal. E sem crucificar isso. Porque os ciganos têm a sua ordem e os seus conhecimentos todos. Mas acontecia. E aconteceu. Quando a vovó Carolina, quando eu chego em Santos, que a vovó que todos descem, a primeira coisa que eles fazem, a primeira coisa que os italianos faziam era ficar doente, de tanto comer bananas. Porque eles não conseguiam comer banana na Itália. Essa casta mais pobre. Aí eles saem de Santos, pega o trem, vai para a casa do imigrante, para a hospedaria do imigrante em São Paulo. Lá tinha os patrões. Já contratando quem chegava, porque os negros já não podiam mais ser contratados. E o meu bisavô assina um contrato para trabalhar, para colher café na Fazenda Esperança. E eles vão para a Fazenda Esperança. Chega em Ribeirão Preto, depois vai em Cravinhos, tem lá 3 carroceiros, 3 famílias juntas. Eles saíram juntos lá de Faenza, na Itália, combinaram de ficar juntos dentro do navio, para se protegerem, um proteger o outro, combinaram de ir para a hospedaria do imigrante juntos, combinaram de juntos para Ribeirão e para Cravinho e para a mesma fazenda. Assinaram com o mesmo patrão. Aí quando chega lá na Fazenda Esperança, em cima de 3 carroças, as 3 famílias, o capataz lá, o Zé Inocêncio, para debaixo de uma figueira imensa lá e ele fala, aqui é a Fazenda Esperança. Não tinha café. Tinha figueira. Tinha uma floresta, uma figueira e uma floresta. Aqui é a sede da Fazenda Esperança. Ali foi construída a colônia. Eles construíram a colônia. Derrubaram tudo. Eles derrubaram a mata. Eles plantaram o café. E a vovó dá a luz ali. E nasce, esse menino que nasce ali, é o meu avô. Que tem o mesmo nome daquele que morreu. E isso é história. Ou é ficção? Isso é micro-história. É a história da família. História dentro da essa, ficção. sabe, essa, isso que é fantástico. É uma história dentro do romance, porque eu tenho aqui mais de 50 personagens e não tenho um protagonista. Em cada tempo, eu tenho vários protagonistas aqui dentro. O que eu acho assim, é rico. É muito rico isso, Moacir, porque assim, eu até falei das tuas experiências, da tua vivência, nesse caso da pesquisa que você fez, que envolve um pouco da história da tua família, um pouco da história dos imigrantes vindo para cá, da pesquisa que você fez. Então, esses detalhes que às vezes assim... E eu gosto de ouvir o Moacir falar, porque a ênfase que ele dá, eram 3 carroceiros. Sabe, esses detalhes, quando a gente fala em dramaturgia, quando você vai... A descrição da cena. Você vai representar. Você fala, por isso que a gente fala de filme, de roteiro. É mastigado. Mastigado a plástica que pessoa. Existe, e é assim, fantástica. Da mesma forma, você imagina assim, se eu vou construir uma cena, né? Então eu tenho todos os detalhes. Não é só a história, igual você falou. Você tem personagens que... e nesse último também, são personagens que às vezes passam. Né? Às vezes depois ele volta a fazer um link na história lá na frente, mas assim, tem alguns que passam, né? Aquele personagem passou e tal. Mas aqui em Travessia, Aurélio, tem um primor nessa descrição que eu falo assim, você faz essa viagem.
Você faz essa Faz a travessia travessia, junto. E foi um livro que mexeu muito comigo, porque é um processo da construção, da narrativa do Moa, que eu acho muito interessante, que é diferente dos outros dois. Então aqui também existe o autor fazendo a sua travessia. Tô errado, Moa? Tá certo. Porque ele faz essa É travessia. isso mesmo, uma travessia. A transição. Eu Foi saio a de transição. causos e contos para um romance. E é fantástico, você percebe ali, Para um romance. Quando eu termino o livro, e eu estava quase aposentando, em 2013, e eu estava com uma estagiária uma mestranda dentro do laboratório, e eu falei para ela, consegui, né? Ela falou assim, o que foi que você conseguiu, né? Eu falei assim, e eu achava que não daria conta, né, de fazer um romance, porque eu trabalhei com textos menores, né, mas não com essa trama toda, né? Eu dei é um orgasmo. Né? Eu imagino é um orgasmo. Porque quando você, Aurélio, você que faz teatro, Rony, mesma coisa, né? Vocês fazem isso, vocês escrevem, vocês atuam e vocês dirigem. O que mais te deixa feliz quando você vê sua obra, né? O meu ponto maior é a hora que eu termino, não é a hora que eu recebo o livro pronto, é a hora que eu terminei a história e falei assim, gostei do que eu escrevi. Porque se eu não gostar, eu rasgo e jogo para lá, né? Gostei do que eu escrevi. Para mim, esse é o máximo. Depois já é aparar arestas. Mexe aqui, mexe ali, o formato, não sei o que, tal, tira, põe, cola, né? Isso não, isso sim, tal. Será, né? É aquela dúvida toda. Mas a hora que, né? ele assenta, né? O diferença, assim, por exemplo, para a gente que do teatro tem uma diferença que é a gente tem o público. Então, assim, quando eu faço e apresento aquilo que eu trabalhei, né, enquanto espetáculo, eu acabo tendo percepções. Nem sempre eu acerto na percepção do que as pessoas estão vendo daquilo que eu fiz. Até porque você propõe Mas isso, você, né? por exemplo, às vezes você faz uma piada, a pessoa não ri e ri de algo que não era para ter graça nenhuma. Agora, sim, você como escritor, eu fico imaginando agora você falando, eu falei assim, puxa, né? Como é que essa pessoa lê, né? Como é que essa pessoa leu o meu livro? Será que ela entendeu aquela partinha que eu queria, aquela partezinha? Será que ela conseguiu captar aquilo? Da mesma forma é o teatro, lógico, porque, como eu disse, você espera uma reação e tem outra. Só que para nós a devolução é mais, digamos, mais imediata, né? Mas agora, aí... o cara que está lendo teu livro, depois ele pode vir, falar, comentar com você, né? Mas assim... O que passa, né? Eu, por exemplo, hoje, terminando de ler o Vitória, depois eu vou falar. Então, Ó, eu tenho um comentário sobre o humor que eu acho muito interessante. Primeiro que o humor, para mim, significa tempo. Então, a gente já falou de bio e tempo. Porque ele tem tempos e tempos e tempos. São tempos diferentes, contando histórias diferentes, e que eles são super atuais, sempre. Bom. Temos falar em tempo, nós temos que. O nosso tempo. Vamos O pessoal da DGA hoje aí, abrace a gente mais um pouquinho. Estamos os livros seguiram uma crescente, né? Eles foram aumentando o tamanho. Mas então vem depois Pedras, Paus e Pétalas. Aí é outro grande. O que você tem para dizer para nós sobre essa? A primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu me arrependi de ter feito um livro desse tamanho, sabe? É uma rapadura muito grande, né? A rapadura se come aos poucos. Você podia ter feito parte 1, parte 2. Dá pra dividir. Mas aí eu coloquei na mão de um maluco e o maluco achou que não dava para dividir, que tinha que ir assim. Mas a história que tem aqui é sobre começa com as duas professoras negras, né? Então você Pretas. volta um pouco lá, no... né? Exatamente. A professora Clementina e Catarina foram as inspiradoras para que eu pensasse nesse tema. Foram a fagulha as duas. Foram a fagulha. Como é que foi essa fagulha? Olha o que aconteceu. Eu estou na Taquara do Reino para o primeiro dia de aula.
7 anos de idade. Elas descem do ônibus, o ônibus para na Taquara do Reino, elas vão de Ibiporã para Taquara do Reino. Elas param na Taquara do Reino e descem lá 10, 12 pessoas. Taquara do Reino é um distrito de Ibiporã, a 15 quilômetros daqui. Elas param lá e descem, o ônibus para e desce lá 10, 12 pessoas. O primeiro ônibus de manhãzinha. E a gente continua no ponto esperando as professoras. Todo mundo caminha e a gente continua no ponto. Aí uma delas volta e fala assim: nós somos as professoras. A professora Catarina pega na minha mão, eu estava tremendo, primeiro dia de aula, sem saber o que fazer, escola, o que é isso, né? E ela me leva pegando na minha mão. E na outra mão, ela leva essa minha namorada platônica. E caminha até o grupo escolar Olavo Bilac. Hoje o colégio lá chama Castelo Branco. É uma pena trocar o Olavo Bilac, um poeta, por um Castelo Branco, que foi, todos sabem, né? Um golpista. Em tempos de golpes, é bom que se lembre isso. É uma pena. Elas... Então, você veja que nós, meninos e meninas, a turma inteira estava lá esperando o ônibus. Como nós não sabíamos quem iria dar aula, a gente não conhecia, foi a primeira vez, nós não as reconhecemos como professores, porque elas eram pretas. Porque professoras até então eram todas brancas. E elas foram ótimas. Foram ótimas. E eu guardo isso e pensei num tema, né? Poxa, eu queria abordar alguma coisa sobre preconceito, né? Então, por isso, Pedras, Paus e Pétalas. Então, dentro deste romance, apenas os nomes delas são verdadeiros. E este fato, né? Esses nomes são verdadeiros, foram professores aqui no município de Ibiporã, né? É real, é um fato real. Essa ocorrência é real. E eu trago para cá, então, e coloco outros preconceitos também, né? Vivenciados, tal, e sai esse romance. Pedras, Paus e Pétalas. Pedras e Paus é a parte dolorida. Pesada. É o preconceito, é a parte hedionda. Pétalas é o que você extrai de bom. A competência de todos, aqueles que se aplicam, que estudam. Né? É como se fosse um menino aqui, menino, lembrando fatos e escrevendo. E eu termino essa história assim. Num determinado momento, há um menino aqui, esse menino chama-se Miguel. Este Miguel, ele aposta com um outro menino que, se alguma coisa ocorrer favorável a ele, ao final ele escreve um livro. Esse menino, que era um pretinho, ele depois estuda, muda para Campo Grande e se torna professor da Federal de Campo Grande na área de educação física. Essa aposta feita, ele tem que pagar a aposta. O que é pagar a aposta? Escrever um livro. Então ele escreve o livro, que é Pedras, Paus e Pétalas. Então tem aqui, na parte final do livro, e eu não sei se eu consigo agora aqui, Cecília esperou até 2 horas da manhã, levantou-se, deu um beijo em Miguel e foi para a cama. Miguel continuou na máquina de escrever. A cabeça estava boa e as mãos leves para datilografar. Às 3 ele bebeu o último café da garrafa, mas ainda com os olhos no texto. Voltou 10 páginas para conferir a relação de um
de uma personagem com episódio à frente. Viu que estava correto, tudo certo. Se trato feito era para ser cumprido, imagina então um pacto feito com sangue. Essas coisas de menino sem um pingo de juízo? Podia agora responder à carta do Pim. O negrinho que hoje é professor na Federal de Campo Grande, porque o livro estava pronto. O título, quer saber? É esse que tem em suas mãos e acaba de ler, que é esse aqui. Fantástico. Mas tem Esse de muita madrugada coisa, era você. leiam. Sim, Era você. esse Miguel sou eu. Eu me visto de Miguel, me faço Miguel para contar essa história. E não é uma história, né? São várias histórias. Sim. É muito rico, Moacir. É uma pena que a gente não tenha muito tempo, porque... Mas, assim, para quem está acompanhando, é importante... Eu não sei se eu tenho esse livro, hein? Os outros eu sei que eu tenho, mas esse eu não me recordo se eu fui E a no capa já é lançamento. outra capa também. Não que me é... recordo. Já fica para você, e eu tenho Não, aqui. Esse não, que esse tem dedicatória, é meu. Faz Mas favor. assim, o que eu, infelizmente, seria importante que a gente tivesse tempo para conversar, falar sobre o livro, que as pessoas lessem o livro antes, é lógico que é mais gostoso, né? Mas assim, como o tempo é curto, vamos para o nosso último exemplar lançado aqui. De que ano que é esse aqui? Por enquanto, né? Vamos deixar isso Ano por passado? enquanto. Foi No passado. É, vamos passado. deixar por enquanto, né? É. A gente está aqui com a Vitória, que eu tive o prazer de ler rapidamente, porque é um livro muito fácil de ler, muito fácil de ler, que prende a atenção da gente. E, bom, primeiro eu quero que você fale, porque senão eu vou contaminar. Mas só uma questão que eu te perguntar sobre o teu estilo de escrita, né? Eu percebo que assim, você tem... Moacir, não entendo nada não sou crítico, não entendo nada mas assim, coisas que saltam aos olhos, porque como a gente lê e a gente interpreta, essa coisa de frases curtas neste livro, principalmente percebi, e isso dá uma dinâmica para o livro. É intencional. E eu estou aprendendo. Ah, tá vendo? E eu estou aprendendo. Não sou... Ó, você vê que eu na minha leiguice... Estou aprendendo. A frase curta, a frase concisa, te permite você... E a pausa que você faz, né? O personagem... ele pode perguntar ao outro, né, que ele está conversando: aceita um café? Aí você responde: aceito. Mas ele pausou, ou então tem reticências, né? Esse mas reticente, ele quer dizer muito mais. Abre um leque. Ele quer dizer muito mais do que se você escrevesse. As palavras nem sempre dão conta de escrever aquilo que você quer. Me escreva sobre o mel. Olha só, como é Você difícil. fala o quê? A cor do mel. Tá fácil. Que é doce, tá fácil. Mas a hora que você põe o mel na boca, não é só isso que é o mel. Vai além. A boca nem reconhece a cor. Não é isso? Mas há um sabor ali que as palavras não dão conta de escrever. Não dão conta, né? Sentimento é a mesma coisa. Por que você acha que até hoje, e sempre será, estarão a falar sobre o amor? Tantos já falaram, tantos poetas já falaram e continuam a querer falar sobre o amor. Por quê? Que ninguém consegue descrever. Porque não deram conta de escrever sobre o amor. Sempre será insuficiente. Porque o amor que eu sinto é diferente do que o Aurélio sente, do que você sente, do que sentimos. Cada um vê de um jeito e sente de um jeito. Então, não esgota. Não esgota. Quando eu decido fazer o livro Vitória, eu faço Vitória porque
Primeiro é o momento que estamos vivendo. Essa foi a vontade de fazer, né? Esse momento querendo que a ditadura volte. Isso é uma estupidez, né? O segundo é porque eu tenho na família uma parente que esteve presa durante a ditadura, no Araguaia. E ela foi presa só porque ela queria votar. Era que tivesse eleição. Só. Exercer o seu direito. Ela fazia parte de um grêmio estudantil. Não era guerrilheira. Essas são as fagulhas. Eu escrevi Vitória porque o Palmo Fidelis, quando ele, então, falando de literatura, alguns autores, e a sua crítica crescia em alguns momentos, e ele dizia o seguinte para nós: eu só posso ir até aqui. Eu estou falando de 1969, quando ele deu aula para mim, 70 e 71. Eu só posso ir até aqui. Na época eu não estava entendendo bem o que era até aqui. É que ele não podia criticar além. É que ele não podia ir além daquilo. Ele não podia ser crítico no colégio. Era um artista. E eu fiz esse livro aqui porque eu chego à universidade em 1972, em janeiro de 72, como eu já falei para vocês, para os ouvintes, porque havia repressão dentro da universidade. Nós tínhamos a polícia ali dentro que chamava de SWAT. Nós lutávamos para botar o jornal, Poeira. distribuir o jornal, primeiro Perobal, depois Poeira, depois o Cachaço. Vários jornais tentaram fazer. Tinha que rodar o jornal em Rolândia. Depois da Folha de Londrina. Depois a Folha foi pressionada para não fazer o jornal. Aí compramos um offset. E aí eles quebraram o offset. Porque não podiam fazer, não podiam nos manifestar. O reitor era Oscar Alves. Eu tenho um amigo bêbado que falou bem dele. Pois é. Pois é. Estavam dormindo, não quiseram ver, né, o que estava acontecendo. Médicos do HU, sem processo, sem nada, 11 médicos foram demitidos. Porque opunham as suas ideias. Oscar Alves ou foi, né, genro do Ney Braga. O Ney Braga já morreu, né, já faleceu. O Oscar não. Ex-governador. Né? Com todo o respeito a todos, né? Mas esses fatos ocorreram. Isso me motivou a fazer Vitória. Mas então eu pego uma menina, ao invés de um homem. Pela questão toda que estamos vivendo hoje, né? Das mulheres ser tantos, né? Casos. Feminicídios e tanta barbárie, não é isso? No mundo todo, e principalmente aqui, no nosso país, né? Então, pela fragilidade, eu podia ter feito com um menino, né? Uma menina em situação de rua, que nasce numa prisão. E ela foi presa porque ela era de um grêmio estudantil, ela era uma ativista. Porque fez um boletim, porque fez um jornalzinho, né? Então, e há um motim na prisão, e ela tem a filha lá dentro, e elas se perdem durante o motim, né? Para sempre? Não. Ela é resgatada 14 anos depois como pianista. Leia Vitória, vocês gostarão. É uma história densa, né? É uma história densa, mas é uma história que toca muito. Eu acho um livro muitíssimo cultural. O resgate aqui se dá pela educação, se dá pela música. Porque a mãe dela conhece, dentro da mesma cela, uma musicista, uma pianista de um conservatório. Essa era a minha pretensão, fazer um resgate usando, né, pela educação. Sempre. Né? E Aurélio? Olha, bom, eu tenho muito para falar desse livro, mas o tempo não permite. Mas assim, leiam, por favor, leiam esse livro. Vale muito a pena. Você falou do Olavo Bilac, que tem a passagem, né, que
o pessoal do exército fala, eles leem Olavo Bilac, esse cara aí, não, ele manda queimar, eu queria que queimassem os livros do Olavo Bilac. Mas assim, Moacir, a gente, infelizmente, né, como eu disse, o tempo é curto, a gente tem que caminhar para o final, né? Agradecer os nossos patrocinadores, apoiadores nossos sempre. E eu acho que... Bom, Rony, vamos então agradecer os Vamos agradecer e vamos fechando, que senão já o pessoal apaga as luzes e nós não vamos conseguir ir embora, cara. Em tempo, Vanessa, como é que tá aí? Como nós estamos aí, tudo tranquilo. Vamos lá então, agradecer Painho Lanches, agradecer Papo Cabeça, a Brasser, Shop Brasser. On Time Entregas. On Time Entregas, também um abraço pro Douglas. A Vivarte. Vivarte, VS Facas, parceiro, mais uma vez também. E tem aquela empresa também, Força Têxtil. Força Têxtil, conhece? É do grande Moacir Medre. Obrigado, Mo, tá com a gente sempre. Faltou o Caco das camisetas. Um abraço, pessoal da Caco Camisetas. DGA, mais uma vez, nossos parceiros aí, firme e forte. Aurélio, eu acho que é isso aí, eu acho que... Mo, a gente vai pedir pra você... Esse momento é teu. E eu posso dar um spoiler, Mo? Mo chegou aqui e falou assim, tenho mais um. Mais um, em breve. Eu não vou... Ó, isso aqui vai virar filme, hein? Escrevam. Já são 3 que a gente tem pra filme. Mo, E esse vai virar filme. Esse espaço é teu, queria que você usasse ele aí, fazer um agradecimento, fazer um pedido, uma solicitação, é teu. Abraço. Tá ok. Primeiramente, muito obrigado pelo espaço, Aurélio, Rony. Eu fico muito motivado a continuar esse caminho pela resposta, ou respostas, né, que obtive até agora pelo que fizemos, né? Que me fizesse ficar preocupado, sabe? Não tem que rever isso, não deu certo, né? Todos eles foi muito bem recebido, né, pelos leitores. De todos, né, Travessia e Vitória foi o que mais Travessia o que mais me rendeu. Leitores e afagos, né? E Vitória agora eu acho que alcançará, acho que uma prateleira mais alta. Vem, né, os prêmios aí, né? Mais que vem alta, os prêmios, né? Eu quero... Minha ideia é mandar o Jabuti, Vitória. Falei com a minha editora ontem, né? Ele me incentivou a encaminhar. Ele acha que tem conteúdo e jeito literário, nível literário para tanto, né? Vou encaminhar. O não a gente já tem quando você não encaminha, né? Encaminhar não tem problema. Corre o risco, né? Não tem problema, né? Mas então, eu estive no IMPA, isso para fechar então, né? Eu estive no IMPA lançando o livro Pedras, Paus e Pétalas, né? A convite do Instituto, onde eu fiz minhas andanças na Amazônia, né? E aí então me disseram assim qual era o que eu teria para, né? Eu falei assim, eu sei lá, né? Eu vou vivendo e vou fazendo. Espero que vocês façam também, né? E quem me levou lá, quem me convidou, está fazendo, e esses dias eu prefaciei o livro dele. Aí. Prefaciei. É uma obra-prima, é um negócio fabuloso. O Tempo. O Tempo é o título do livro. Você não imagina o que esse cara fez. É um negócio maluco, sabe? Você manda pra ele o Bom link demais. pra ele assistir. Pra aqui. Bom assistir demais. e já Vou faz mandar, o convite, se claro ele que eu quiser vou vir mandar. distante, Vou estamos mandar. aqui à disposição, amor. Geraldo Tempo. Mendes dos Santos. Grave. Geraldo, o convite está feito. Bom, hein? mas vamos mandar um abraço então, né, pra Dona Inês, porque você Por não favor, manda. se você não mandar, nós estamos quase já indo beijar a Inês já. Minha namorada de sempre, um beijo, querida, te amo. Os meninos, né? Os meninos, As crianças. Paulo, Lucas, Cristiano, Flávia Maria, os meus netos todos. Gente, faltou tempo de falar que ele corre, o cara, Não. que a Inês toca acordeon, corre, que a família corre. Pessoal, Amor. fantástico. Mas a gente vai falar uma coisa que a gente fala sempre aqui, que é uma regra, que é muita paz e gratidão sempre. E Obrigado. a todos que estão em casa, muita paz e gratidão, Aurélio.
A gente falou que ia cumprir essa tarefa. Porque aqui pode, chefe. Aqui pode, Pode, chefe. 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 Aqui pode, chefe. Obrigado. Abraço. Querido. Boa. Muito obrigado, muito